Vamos aplaudir a vida da Indiara. Deus abençoe. Glória a Deus. Tiago capítulo 1. Irmãos, nós começamos semana passada a falar sobre provações. Carta de Tiago como eu falei, é o Provérbios, o livro de Provérbios do Novo Testamento. Assim como o livro de Provérbios traz muitos princípios de sabedoria em todas as áreas, Tiago também é um livro muito prático. E, irmãos, é muito interessante que ele aborda diversos assuntos, porque a igreja que Tiago se destina, os cristãos, melhor dizendo, que estavam dispersos, eles parecem que entendiam, que conheciam muito bem a Bíblia, a palavra de Deus. O próprio Tiago, ele chega até a orientar que não deveriam eles buscar ser mestres, muitos de vós serem mestres. Não que ele estava desmotivando os irmãos a servir no ministério do ensino, não era isso. Mas ele via que muitas vezes aqueles que sabiam muito, praticavam pouco. Então, a vida com Deus não é só o conhecimento. A vida com Deus está aliada, sim, ao saber, a verdade nos liberta, mas também a vida, a prática. Não adianta eu contemplar, como diz a palavra, é aquele que observa a lei, ele não é aquele que conhece e depois se esquece. É aquele que sabe e pratica. E hoje, queridos, semana passada nós falamos sobre a alegria nas provas. Como eu posso me alegrar quando eu estou sendo provado? Nós vimos aqui Tiago falando, logo no início do seu capítulo 1, ele vai dizer: tende, irmãos, por motivo de grande alegria, o passardes por várias provações. Parece ser uma coisa assim difícil o que ele pede, mas é a graça de Deus que nos capacita a enfrentar as provas de uma maneira positiva. Porque ao contrário das tentações que vêm para destruir a vida de uma pessoa, a provação vem para fazer a pessoa crescer, para fazer a pessoa amadurecer. Então, irmãos, hoje eu quero falar, capítulo 1 de Tiago, do verso 5 ao verso 12, sobre sabedoria nas provas. Quinta-feira passada falamos sobre alegria nas provas e eu quero falar hoje sobre sabedoria nas provas. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz assim: se alguém, porém, ou melhor, se porém algum de vocês que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessa não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. O irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação. Porque ele passará como a flor do campo, porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém, irmãos?
sabedoria nas provações. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de lermos e meditarmos na Tua palavra. Fala conosco nessa noite, abre os nossos olhos, Senhor. Deus, que essa palavra venha ao encontro da nossa necessidade, aplicada pelo Teu Espírito, nós queremos assim pedir, que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Então, irmãos, logo após Tiago ter falado sobre as provações, aí nos versos 1, 2, aos crentes, está falando que é o sujeito, a pessoa que não tem fé, mas ao irmão, à irmã, ele mostra, irmãos, que todos os cristãos estão sujeitos. Então não precisamos estranhar, como disse Pedro, o apóstolo, a ardente prova que vem sobre nós. Mas eu sou uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa de oração, eu sou uma pessoa de jejum, e eu ainda assim passo por provas demais, pastor, por diversas provas, exatamente. Nem Jesus, irmãos, a Bíblia diz que Jesus foi conhecido como homem de dores, homem que sabe o que é sofrer. Então o próprio Jesus, Filho de Deus, que não pecou, que tinha uma vida tão próxima, tão íntima com Deus, passou por tantas provas, que dirá eu e você. Então, irmãos, Jesus aqui, aliás, Tiago, melhor dizendo, ele mostra para os irmãos esse momento que todos nós, uma hora ou outra, vamos nos deparar, que é o momento da provação. Só que agora, ele se volta para um aspecto, e ele começa então a falar sobre sabedoria. Parece que ele mudou de assunto, parece que ele desviou o assunto principal. E na verdade não, irmãos, o que está acontecendo aqui é que ele está agregando mais um elemento para aquela que quer saber como enfrentar uma provação. Ele não muda o assunto, ele dá continuidade, focando agora nesse elemento chamado sabedoria. Porque sem sabedoria, irmãos, é difícil passar pela provação. Eu preciso da sabedoria para enfrentar as lutas. Eu preciso da sabedoria, não é da esperteza humana, não é do jeitinho humano, é da sabedoria de Deus. Porque a gente sabe que existem dois tipos de sabedoria, uma que vem do céu, outra que é da terra, é animal, é terrena, é diabólica, como o próprio Tiago vai dizer mais para frente na sua carta. Então as provas, elas vêm para nos ensinar, elas são professoras, elas são pedagógicas, e o propósito disso é conduzir a gente a uma vida mais madura. Pastor, não tem outra maneira não? Não tem uma maneira mais fácil? Irmãos, não tem. A provação é uma das grandes maneiras que Deus usa para aperfeiçoar os seus filhos. É na prova que Deus retira de nós, é na prova que Deus, assim como diz Provérbios, como fogo refina a prata, como fogo prova a prata, ele tira a escória, ele tira as impurezas, e ele dá à prata o valor que de fato ela deve ter. Então assim as provas também, elas nos refinam, elas nos fazem amadurecer, nos fazem crescer. É a maneira que Deus então, uma das que Deus se utiliza para a nossa maturidade. São as provas, e aqui, irmãos, ele coloca alguns princípios que são importantes para a gente passar com sabedoria pelas provas. Passando com sabedoria, a gente vai ser aprovado. Verso de número 12, você vai ver que o objetivo da prova é sermos aprovados. Ninguém faz uma prova, seja ela de legislação de trânsito, seja ela de exame prático na rua, ou seja qualquer outro, um Enem, um concurso e etc., com o objetivo de, vou lá fazer, mas eu não quero passar, não, a gente quer passar. Mesmo que seja por experiência, mesmo que seja para saber como que se dá ali as questões, mas imagine só que uma pessoa que vai despretensiosamente, só para ter uma experiência, ela passa.
como ela vai se encher de alegria, como ela vai ficar contente, porque ela conseguiu o objetivo de uma prova, que é ser aprovado. Então, irmãos, alguns princípios que Tiago coloca aqui na sua carta, para a gente passar pelas provações. A primeira, quando eu e você passamos, uma coisa que a gente precisa fazer é pedir a Deus sabedoria. O texto vai dizer no verso 5, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus. O problema não é só pedir, irmãos, o problema é a gente saber que precisa. O problema é a gente reconhecer que a gente não é sábio. O problema, irmãos, e o contrário de sábio é tolo. A mulher sábia edifica a sua casa. A mulher tola, com as suas próprias mãos a derruba. Então, o contrário de uma pessoa sábia é uma pessoa tola. Então, quando eu reconheço que eu preciso, eu estou também reconhecendo que eu sou tolo. Eu não tenho tido condições de passar por situações. Muitas vezes eu até promovo situações pela minha tolice, pela minha falta de sabedoria. Então ele está mostrando aqui, se você necessita, se você tem falta, reconhecer isso, irmãos, é quebrar o nosso orgulho, é desfazer com aquela sensação de que eu sou a pessoa, de que eu sou não, eu preciso. Sem a sabedoria, eu não dou conta de passar por situação adversa alguma. Então, eu necessito, Deus, de sabedoria. Eu tenho falta de sabedoria. Então, se eu reconheço isso, Ele está mostrando aqui, peça a Deus. Então, irmãos, nós precisamos, de fato, reconhecer a nossa tolice e pedir a Deus que nos dê a sabedoria que vem do alto. E eu queria que você entendesse, lembrasse, irmãos, que sabedoria não é só conhecer alguma coisa. Tem gente que mistura conhecimento com sabedoria, inteligência com sabedoria. Uma coisa é você ser inteligente, outra coisa é você ser sábia. Muitas pessoas inteligentes não são sábias. Muitas pessoas sábias podem até não ser inteligentes. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu não adquiro a sabedoria lendo livros. Eu posso receber princípios, eu posso receber conhecimento e ao aplicar esse conhecimento eu me torno sábio. Mas o conhecimento, irmão, quanta gente inteligente aí que você vê que dá cada manota, mancada. Pessoas que conhecem muito bem de muitas coisas, mas a sua vida mostra uma tolice, não consegue lidar com a família, não consegue lidar com os filhos, não consegue ter um casamento equilibrado, não consegue lidar com as finanças, e etc, irmãos. Então, uma coisa é ser inteligente, uma coisa é ter conhecimento, outra coisa é ser sábio, porque senão, irmãos, não havia necessidade da gente pedir a Deus. Era só a gente ir se matricular num curso, era só a gente ir numa livraria e comprar bons livros, então a gente não precisaria pedir a Deus. Se a gente pede a Deus, porque não é um esforço humano que vai me dar a sabedoria, mas o Senhor, Deus, é quem pode me dar a sabedoria, por isso que eu peço a Ele, e Ele vai nos encorajar, peça a Deus isso. Quando você estiver passando por aquele momento difícil, você estiver enfrentando uma prova, você identificou uma prova na sua vida, comece a orar, não em primeiro lugar para sair daquela prova, não em primeiro lugar para que aquela prova desapareça, porque nós vimos aqui, irmãos, que as provas têm um prazo de validade. Ele vai mostrar no versículo 2, que é necessário passar pelas provas. Então, a passagem determina um início e um fim. Assim como chuva, como uma tempestade, ela tem o seu início, mas ela tem um fim. Nenhuma tempestade dura para sempre, nenhuma provação dura para sempre. Então, nesse prazo, eu preciso dizer, Deus, me mostra como eu lido com essa provação.
me mostra como eu passo por ela. Então, irmãos, não é somente conhecer. Eu estou com a palavra de Deus, o manual. Você também está com o manual de uma vida próspera e bem-sucedida. Bem-aventurado é o homem que medita dia e noite na palavra de Deus, ele será como a árvore plantada. Então você está com o manual. Foi o que Deus disse para Josué: olha, medite de dia e de noite para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Você e eu temos um manual de uma vida bem-sucedida, que é a palavra de Deus, amém? Agora, irmãos, só conhecer, como eu disse, não vai nos dar garantia de absolutamente nada. Até porque o diabo também é um exímio conhecedor das Escrituras. Às vezes que ele tentou Jesus, ele usou a Bíblia. Então não é o fato de conhecer, mas o fato de praticar. Quando Jesus pregava para as multidões, os líderes religiosos, eles ficavam assim, muito nervosos, muito chateados, porque eles viam um ensino diferente saindo dos lábios de Jesus. E eles chegam a dizer, ou as pessoas comentavam, que o ensino de Jesus era diferente do ensino dos mestres, dos rabis, porque ele ensinava como quem tem autoridade. Diferente daqueles homens que ensinavam pela sua razão, pela sua lógica, pelo seu conhecimento humano, Jesus ensinava com a sabedoria e uma unção divina. Ele ensinava como quem tem autoridade, porque Jesus não era somente um conhecedor da letra, mas ele vivia, a própria palavra, o próprio verbo, ele encarnou a vontade de Deus na sua vida. Então, irmãos, quando a gente percebe qual é essa orientação de Deus, a gente tem que atentar para isso. Porque, do contrário, quero dizer uma coisa, irmãos, sem sabedoria, a gente pode piorar a prova. A prova já é difícil. E a gente pode torná-la pior ainda. A gente pode agravar os dias que a gente está passando por uma luta. Então, por exemplo, uma pessoa que está passando por uma prova de enfermidade, ele está doente, ele está passando por aquele momento difícil de debilidade, de fraqueza, de enfermidade. Se ele agrega o fato de estar passando todo aquele momento difícil, há uma vida sem sabedoria, ele acrescenta reclamação, ele acrescenta murmuração, ele começa a culpar pessoas, ele começa a se culpar. Eu quero dizer que essa prova se torna ainda mais difícil, essa prova se torna ainda mais pesada. Então nós precisamos de sabedoria, porque a gente vai administrar com a graça de Deus, com a sabedoria de Deus, e tornar aquela prova um momento para a gente crescer, um momento para a gente melhorar, um momento para a gente amadurecer, um momento para a gente se tornar mais parecido com Jesus. Imagina o José, irmãos. José lá no Egito. Ele estava vivendo um período, estava por viver um período, que ele passou por traições dos seus irmãos, ele passou por injustiças, como foi o caso da esposa de Potifar, que queria se relacionar com ele, por uma recusa, ele começa então a passar por injustiças. Depois, mesmo ele saindo do cárcere, e ele ocupando o lugar, ainda viria uma prova muito grande, que eram 7 anos de fome. Irmãos, José era uma pessoa extremamente sábia, porque ele lidou com cada situação de uma maneira certa. Ele poderia, naquela primeira oportunidade que ele teve com os irmãos traidores dele, ele poderia ter mandado matar todos eles. Isso seria a sabedoria humana, animal e diabólica de José. Vou à forra. Eu vou mostrar pelo menos para eles como é que é o gostinho da luta que eu passei lá na prisão. Vou mandar todos eles para lá. Ele poderia ter agido assim, mas não. Ele chora, ele perdoa, ele entende que aquilo foi a mão de Deus trabalhando para que a humanidade, porque 7 anos de fome viriam sobre a terra,
E José foi dotado de uma sabedoria tão grande que Faraó o põe como administrador de toda a terra do Egito. Então ele começa a juntar mantimentos, isso é sabedoria. Ele vive 7 anos de próspera fartura. E ele poderia ter esbanjado ali como o segundo maior naquela terra. Não, mas ele usa aquela sabedoria que Deus deu a ele e ele começa a provisionar alimento, armazenar o grão, o cereal, para os anos de escassez, para os anos de vacas magras que viriam. E aí, quando veio de fato aqueles anos, quando aqueles anos vieram, então José já tinha ali o suficiente para sustentar não somente ele, não somente o Egito, mas também toda aqueles povos vizinhos ali, até a própria família dele foi lá se abastecer no Egito. Então, se não fosse a sabedoria, a prova teria se tornado pior. O que eu quero mostrar é isso, irmãos. Por que eu devo pedir sabedoria a Deus nas horas difíceis? Para que as horas difíceis não se tornem horas tenebrosas, não se tornem piores do que já são, mas que a gente possa tornar aquela situação proveitosa para o nosso próprio crescimento. De maneira que quando a gente passe, que quando a gente saia, a gente esteja melhor do que quando a gente entrou na prova. A gente esteja maduro, a gente esteja mais paciente, mais moldado, mais trabalhado. Sabe que a prova nos quebranta, tira de nós muitas coisinhas que a gente não deveria ter. Então a gente sai melhor. Aí tem aquele tipo de pessoa que sai pior. Também tem essa situação. É o tolo, que não aprende em momento nenhum, que não pede sabedoria e vai enfrentando de qualquer maneira, metralhando todo mundo, culpando todo mundo, xingando todo mundo, blasfemando de Deus. Certamente ele vai sair pior do que entrou. Então, irmãos, como a gente vai passar, se aprovados ou reprovados, não depende de Deus, depende de nós. Eu quero passar aprovado, irmãos. Eu não quero ter que repetir provas. Eu quero passar por elas. Então a primeira coisa é peça sabedoria. Peça sabedoria. Pastor, como é que é? É como você sabe. Fecha os olhos, dobra os joelhos e diz: Deus, me dá sabedoria. Deus, eu não tenho, eu não sei como lidar com essa situação. Me capacita, me dá sabedoria, me dá o recurso que vem do Senhor. Então a primeira coisa, peça sabedoria. Diga para quem está do seu lado: peça sabedoria, meu irmão. Não passa pela prova no seu entendimento, não, peça sabedoria. Segundo princípio aqui, está no verso 5, pedir, além de sabedoria, pedir um conhecimento correto de Deus. Vamos relembrar? Diga, a primeira coisa é pedir sabedoria. Diga, a segunda coisa é pedir um conhecimento correto de Deus. Como assim, pastor? O verso 5 vai dizer assim: peça a Deus, e ele começa a falar sobre quem é Deus, sobre alguns aspectos do caráter de Deus. Ele vai dizer: Deus que a todos, não alguns, todos, dá com generosidade, sem reprovações, e lhe será concedida. Olha a garantia, olha a certeza, vai ser dado. Se você pedir, Deus vai te dar. Por quê? Porque Deus, ele tem algumas características. Primeira, doadora. Deus é um ser que gosta de dar. Diga glória a Deus. Deus, ele dará. Ele vai dizer: peça, porque ele dá. Ele dá e dá a todos. Ah, pastor, mas aquela pessoa está chegando agora na igreja, é uma pessoa que ainda não cresceu. Se ela pedir, Deus vai dar. Deixa eu confessar algo para você, irmãos. Na minha época de preparação para o ministério, quando eu estava na faculdade, no seminário teológico, tinha um lugar lá no seminário, era uma propriedade muito grande, ainda existe.
mas não é mais um seminário lá. E tinha um lugar assim, uma mata, com bananeira, com umas árvores lá embaixo, que a gente apelidou de Vale do Jaboque, que foi aquele lugar que Jacó teve um encontro com Deus. Era um lugarzinho escuro, cheio de mato, mas era o lugar que os seminaristas todas as noites iam clamar a Deus, iam buscar a Deus. Muitos passando por duras provas financeiras, porque muitas igrejas mandavam seus seminaristas, mas algumas não mantinham ali a fidelidade em sustentar os seminaristas, e muitos passavam privações grandes. Cada um vivia a sua luta, cada um vivia o seu drama, a sua prova. E era ali, irmãos, que os seminaristas iam todas as noites, às vezes varando a madrugada, buscando a presença de Deus. E eu lembro, irmãos, que às vezes que eu ia lá, às vezes que eu passava ali naquele tempo no Jaboque, isso me vem de uma forma bem viva na minha lembrança, que uma das coisas que eu pedi era isso: Deus, se o Senhor tem um chamado para a minha vida, e eu estou me preparando aqui para isso, mas eu quero pedir uma coisa, uma só: me dê sabedoria. Porque, Senhor, sem sabedoria, se o Senhor me der qualquer coisa, eu vou destruir. Na minha sabedoria, eu vou acabar com aquilo dali. Eu não vou dar conta. Eu preciso. E eu lembrava muito de Salomão, quando Deus deu a ele a oportunidade de pedir qualquer coisa. Ô Salomão, você está para iniciar um reino aí, rapaz? Pede o que você quiser. Salomão pede sabedoria. E Deus disse assim: ô Salomão, você poderia ter pedido qualquer coisa, rapaz. Você poderia ter pedido a vida dos seus inimigos. Você ia viver uma vida de paz, sem problema. Não ia ter inimigo te atacando, ninguém. Você não pediu. Você podia ter pedido muitos anos de vida. Você não pediu também. Você poderia ter pedido riqueza. Você também não pediu. Você pediu sabedoria. E eu gostei tanto do seu pedido, que eu vou te acrescentar até o que você não pediu. E quando eu ia orar, irmãos, eu lembrava disso. Lembrava: Deus, eu quero sabedoria. Eu não vou pedir, Senhor, para que o Senhor Não, eu quero sabedoria. E eu lembrava que Salomão dizia isso: Senhor, eu não sei como entrar e nem como sair. E o Senhor me pôs no meio do teu povo. O bom era Davi, meu pai. Eu não sei fazer as coisas que Davi, meu pai, fazia. Então, Deus, me dá sabedoria, irmãos. De fato, Deus se agrada, porque é algo que vem dele. Ele é a própria. Se você vai ler Provérbios 8, você vai ver a encarnação da sabedoria. Parece que a sabedoria é uma pessoa. E de fato, sabedoria é uma pessoa, é Jesus. É a sabedoria de Deus oculta em mistério. É a pessoa de Jesus Cristo. Então, quando a gente pede sabedoria, a gente está pedindo uma porção do próprio Deus. Peça a Deus, porque Ele dá com generosidade. Ele dá a todos. Ele não escolhe o melhor, o mais bonito, o mais rico, mas não, Ele dá a todos. Seja uma criança pedindo sabedoria, seja um adolescente, seja um jovem, Ele dá a todos. É assim o nosso Deus, é a natureza do nosso Deus, doadora, generosa e acolhedora. Por que doadora? Ele dá a todos. É generosa porque Ele está dizendo aqui, Ele dá com generosidade. Ele não fica regrando, não. Você pede sabedoria, Ele diz assim: tá bom, então pega um conta-gota e eu vou te dar uma gota. Não, Ele derrama sabedoria sobre nós. Amém, irmãos? Ele é generoso. Diga comigo: Deus é generoso. Deus é generoso, então peça. Ele está dando para a gente um incentivo, um encorajamento. Se eu sei que Deus, Ele é doador, se eu sei que Deus é generoso, se eu sei que Deus, Ele é acolhedor, porque diz aqui que Ele não reprova, Ele não fica censurando,
Ele não fica assim dizendo, mas você, Mike, pedindo sabedoria, rapaz, você, irmão, você que já está tanto tempo na igreja, você que já é líder, você que já é pastor, você que já tem tantos anos de casado, pedindo sabedoria ainda para o seu casamento. Deus não censura, Deus não reprova, Ele graciosamente, generosamente nos dá, mas precisamos ter um conhecimento de quem é Deus, porque, irmãos, quando a gente tem uma visão errada de Deus, na hora da prova, a gente se amargura. Quantas pessoas, quando passam por lutas, começam a enxergar a Deus de forma errada? Deus é um carrasco. Deus gosta de me fazer sofrer. Parece que Deus me escolheu para derramar toda a sua ira na minha vida. E começa a falar um tanto de asneira. Deus não é esse ser. Deus não é esse carrasco. Deus é um Deus bom, é um Deus doador, é um Deus generoso, é um Deus que nos acolhe e que permite a gente passar. Mas a gente falou, irmãos, existem várias situações que levam a pessoa a passar dificuldades. Mas Deus permite que isso aconteça, mas sempre para o nosso bem. Sabemos que todas as coisas concorrem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a primeira coisa é pedir sabedoria. A segunda coisa é pedir o conhecimento correto de Deus. Se eu enxergo Deus da maneira correta, eu vou passar a prova de uma maneira diferente. Eu não vou passar culpando Deus, eu não vou passar colocando Deus no banco dos réus e dizendo, o Senhor é o culpado. Não. Eu vou entender a prova de uma outra maneira. A terceira coisa, irmãos, é pedir fé. E usar a fé para pedir. Vou repetir. Terceira coisa, o terceiro princípio, quando a gente passa por prova, é pedir fé. E usar a fé para pedir. São duas coisas que o texto nos mostra aqui. Ele vai dizer no verso 6 assim, peça, porém, com fé. Irmão, se ele está dizendo para a gente pedir com fé, significa dizer que tem muita gente que pede sem fé. Pastor, mas a pessoa está orando, a pessoa está pedindo, mas pode estar fazendo isso sem fé. Porque seria ilógico ele colocar esse adendo, essa informação adicional, se não fosse possível. Peça com fé. E diz mais, em nada duvidando. Porque é possível também pedir cheio de dúvida. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. E ele vai dizer que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Então, é possível pedir sem fé nenhuma. E pedir sem fé é certeza que não vai alcançar nada. Então o texto nos orienta aqui, peça com fé. Tem um texto, queridos, que eu queria que a gente lembrasse, está lá em Marcos, capítulo 9, versículo 21, que quando Jesus ele desce do monte da transfiguração, com os seus discípulos, uma multidão estava esperando ele. Tinha um homem lá no meio da multidão, que tinha um problema, o filho dele, ele estava endemoniado. O demônio pegava o filho dele, jogava o filho dele na água, o menino espumava, o menino revolvia na terra, o menino causava um transtorno muito grande. Então o pai levou o filho dele para Jesus expulsar o demônio. Só que chegando lá, Jesus não estava. Jesus tinha ido para o monte com Pedro, Tiago e João. Quem estava lá embaixo eram os outros discípulos. Então ele diz assim, Jesus não está, mas está aqui o André, está aqui o Mateus, está aqui os outros discípulos. Então eu vou pedir para eles orarem e expulsar esse demônio do meu filho. Os discípulos oraram e não conseguiram expulsar.
Quando Jesus desce, todo mundo vai lá, ó, teus discípulos aqui não puderam. E Jesus diz assim, ô geração incrédula, até quando eu vos sofrerei? Cadê o menino? Desde quando ele sofre? Desde quando ele é muito pequeno, então traz aqui. Irmãos, e naquele momento, tem um diálogo entre o pai do menino e Jesus. E no verso 21 de Marcos 9, Jesus pergunta ao pai do menino há quanto tempo isso está acontecendo com a criança. O pai respondeu desde a infância. Muitas vezes o diabo tem lançado o menino no fogo, na água, para o matar. E aí ele diz assim, mas, está ali na tela? Tá. Olha lá, mas, se, o que é que ele fala? Se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu, se o Senhor pode? Como assim? Irmão, Jesus já tinha dado provas com abundância do poder que ele tinha. Jesus até esse momento já tinha ressuscitado gente, já tinha multiplicado pães e peixes, já tinha curado leproso, paralítico, cego, surdo, mudo. Jesus já tinha causado assim uma revolução de milagres e sinais naquela época. E o pai do menino ali chega, se o Senhor pode fazer alguma coisa, ajuda-nos. Jesus diz assim, se podes. E aí Jesus diz assim, tudo é possível ao que crê. Tudo. E imediatamente, verso 24, o pai do menino exclamou, eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Parece que é incoerência, né, irmão? Porque ele dá um grito dizendo, eu creio, e depois ele vai dizer, ajude-me na minha falta de fé. Irmãos, porque na verdade nós, seres humanos, cristãos, temos uma tendência de oscilar entre a fé e a descrença. Muitas vezes orando, essa mescla de sentimentos nos sobrevém. Oramos, levantamos, cheio de vigor, e daqui a alguns instantes já estamos pensando, se será? Parece que a gente esquece, parece que aquele ímpeto de fé vai embora rápido. E Jesus aqui mostra, querido, que se uma pessoa se dá isso, se ela não se firma, e resiste em fé, e persevera em fé, ela vai ser como ele coloca a imagem de uma onda, que é agitada, quem já foi na praia sabe disso, a onda vai, ela levanta a sua crista, e ela se quebra ali na praia, e aquela alegria das crianças, depois ela recua. Então a água vai, joga a gente lá para frente, muita gente toma um caixote, um caldo, um tombo, de repente ela volta puxando a gente, não é assim? Ela é impelida e agitada pelo vento. Às vezes ela está lá na frente, às vezes ela está puxando cá para trás. Ele está dizendo que uma pessoa que ora sem fé é como a onda do mar. Às vezes ele está lá na frente, está ali, marchando no poder. Ele está ali, dizendo, Deus, eu creio, Deus vai dar certo, Deus. Daqui a pouco ele está puxando até quem está do lado dele para a incredulidade. Chama a família para orar, chama a família para fazer um propósito de oração, e Deus vai nos abençoar. Daqui a pouco ele está dizendo, vamos mais orar não.
Ele diz: esse tipo de pessoa não vai alcançar nada de Deus. Não pense, verso 7 de Tiago, não pense tal pessoa que alcançará do Senhor alguma coisa, não vai alcançar, porque é uma pessoa indecisa. Essa palavra indecisa quer dizer duas mentes, literalmente duas mentes, é em uma só pessoa. Hoje eu estava vendo o vídeo de uma gêmea siamesa, é um tronco e duas cabeças, e ela casou, e eu vi o vídeo dela casando, dessas gêmeas casando, e eu fiquei pensando, como será isso daí? Será, vamos para o supermercado, e a outra cabeça diz assim: não, eu quero ficar em casa e assistir um filme. Não deve ser uma coisa bem desafiadora, né? E ele está mostrando aqui que essa pessoa sem fé é como essa gêmea siamesa, um tronco com duas cabeças. É uma pessoa que oscila entre a fé e a descrença. Então, queridos, o que a palavra de Deus nos orienta é: peça com fé. Vá, mas não deixe ser puxado. Permaneça, ainda que haja um conflito no seu interior, mas permaneça em fé. Não deixe que aquela onda que foi tão longe te puxe tão para trás e te torne uma pessoa assim inconstante, sem firmeza, sem determinação. Não passe por isso, porque é um fracasso na oração, não vai ser atendido, não vai receber. Não pense tal homem, não pense que vai receber, porque não vai. Além disso, irmãos, essa inconstância não tem como dar uma maturidade para ninguém. Um crente inconstante, irmãos, um cristão inconstante, ele não vai alcançar uma maturidade na sua vida com Deus, não vai. Porque ele começa determinado, ele começa decidido: eu vou buscar Deus, eu vou crer, vou me dedicar, vou me consagrar. Daqui a pouco ele não está mais disposto a isso. É sazonal, é por estações. Ela muda a cada estação. Nós precisamos ser constantes, irmãos. Peça com fé, porque a fé mostra firmeza. O que é a fé? É a certeza de coisas que... é a convicção. Então, fé fala de firmeza. Não é somente você ficar arrepiando, bradando. Não, é firmeza. Eu não me impressiono, irmão, com aquele tipo de crente que, a primeiro momento, ele gosta de demonstrar aquela espiritualidade punjante, aquela fé assim: eu sou o cara. Eu quero ver constância. Eu imagino que Deus, Ele quer ver isso. Você chegar para Deus, eu chegar para Deus e mostrar: Deus está vendo aqui, eu estou aqui, pagando preço, estou aqui 40 dias de jejum, depois no 41 eu desvio. Eu estou dizendo que, cadê? Os primeiros meses do ano eu estou labareda, nos 9 restantes eu estou uma geleira polar. Mano, não tem jeito. Não pense essa pessoa que vai receber. Eu acho que seria mais sincero a gente falar o que esse pai falou: eu creio, mas me ajuda na minha pouca fé. Me ajuda a vencer isso, Senhor. Me ajuda a ser mais firme. Irmãos, e para finalizar, ele ressignifica algumas coisas aqui. E ele encerra mostrando a recompensa. No verso de número 12, ele vai dizer assim: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Eu quero encerrar, irmãos, mostrando que essa disposição da gente pedir a Deus sabedoria,
disposição da gente entender quem é o Senhor, essa disposição de viver em fé, ela tem uma recompensa. Por mais difícil que seja o processo, por mais difícil e doloroso que seja o percurso da provação, mas eu quero dizer que a recompensa fará valer a pena. A recompensa está aqui, não é prometida por homem, é prometida por Deus. Deus prometeu. Irmãos, um homem você poderia até colocar em xeque, até poderia duvidar, mas quando Deus promete, aleluia, Ele cumpre. Ele faz valer a sua palavra. Irmãos, eu estou muito feliz, deixa eu abrir um parênteses, eu não sei nem se eu tinha autorização para contar isso, mas eu creio que não deva ter problema nenhum. Mas esses dias um irmão me mandou uma mensagem, e foi um irmão que foi diácono aqui na Hebron, não aqui em Chácaras, mas na sede, e ele me mandou a mensagem de que ele vai ser consagrado sábado agora. Ele está morando lá nos Estados Unidos, e a igreja vai consagrá-lo como pastor. O irmão já deve estar na faixa dos seus quase 70 anos, talvez, e ele contava que havia recebido uma promessa de Deus, quando ele morava ainda no interior de Minas Gerais. Uma irmã foi levantada e deu essa palavra a ele, e ele guardou no coração. Os anos se passaram, irmãos, muitas situações passaram. Ele veio morar aqui, morou em Contagem, serviu a Deus em Hebron, já veio ministrar aqui na igreja algumas vezes, uma pessoa muito amada, muito querida, e aí foi morar nos Estados Unidos, e o pastor lá então fez o convite, se ele aceitaria ser consagrado ao ministério pastoral. Irmãos, hoje nós gravamos um vídeo para ele, para mandar lá para o dia da consagração dele, nos alegrando com esse momento. Irmãos, e a palavra que eu dei para ele foi a de Números 23, que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. O que ele falou ele faz, o que ele prometeu ele cumpre, porque ele é Deus. Não importa as intempéries, não importa o que se passa, não importa as lutas que vierem, não importa as provações, na hora de Deus Ele cumprirá a sua palavra. Glória a Deus, é a recompensa, irmãos, e nós temos uma promessa de Deus aqui. Deus prometeu uma recompensa, a coroa da vida. Aqueles que forem aprovados, aqueles que o amam. E eu li uma história que o reverendo Hernandes Dias Lopes contou certa vez, e eu encerro com essa história, em que ele contou como era o processo da extração do mastro naqueles navios militares que existiam antigamente. Então você vai ver aqueles filmes, existia um mastro principal, onde se punha a vela, e era um mastro forte, resistente, porque ele ia encarar tempestades no mar, ele ia encarar tempos de adversidades, no tempo que aquele navio, aquela embarcação estivesse no meio das águas. Então eram os navios militares e os navios mercantes. Como era a escolha daquela árvore que seria usada para fazer aquele mastro principal do navio? E diz que o processo, irmãos, era mais ou menos assim: se escolhia uma árvore que estivesse destacada no topo de uma colina. Então, eles escolhiam aquela árvore. Olha, vai ser aquela árvore. Ela está num lugar bem alto, ela está exposta a uma corrente de ar, uma corrente de vento. Então vai ser aquela lá no alto. E no processo eles derrubavam todas as árvores que estavam ao redor daquela que foi escolhida. Então
Então essa daqui foi escolhida, todas as árvores que estivessem ao redor iam ser derrubadas. Para quê? Para deixar aquela árvore escolhida desprotegida. Porque quando o vento viesse, não passaria por outras árvores para depois chegar naquela, não, ia direto nela. Então, o vento, aquela força do vento, ia diretamente naquela árvore escolhida. E deixava aquela árvore ali sozinha, desprotegida por anos. E o vento soprava, o vento batia e sacudia aquela árvore. Irmãos, depois de anos, aquela árvore era retirada. E então, a partir dela, era feito o mastro principal do navio. Porque agora ela havia provado a resistência. Porque de fato ela havia suportado as dificuldades do tempo. Porque agora ela estava forte para ser colocada num lugar de mastro principal. E eu fiquei pensando nessa história, irmãos. Muitas vezes Deus escolhe a gente para determinados propósitos. E de repente a gente se vê jogado diante de muitas dificuldades. Parece que Deus propositadamente, e é propositadamente mesmo, mas a falta de entendimento leva a gente a reclamar e a atribuir justiça a Deus. Mas Deus, o Senhor me deixou aqui sozinho, porque eu fui o escolhido, a escolhida para passar por essas lutas. Ó, irmão ali, ó, irmã ali, não passa por nada disso. Eu vejo ele tão feliz, tão alegre. Você que não sabe, se você talvez parar para perguntar a ele, ele vai te contar meia dúzia de lutas que ele está passando atualmente. Mas aos nossos olhos parece que é só a gente que está vivendo. Aos nossos olhos parece que Deus escolheu a gente para jogar ali o vento, para entortar a gente, mas não é, irmãos. É porque Deus tem um propósito maior. Se aquela árvore não fosse tratada daquela maneira, no dia que ela fosse colocada no mastro, ela não resistiria aos ventos. Ela quebraria. Mas foi suportando a prova, suportando as ventanias, que ela foi colocada naquele lugar de destaque, naquele lugar de importância e de utilidade. Então, queridos, eu quero orar com você nesse momento. Eu quero orar junto com você e juntos vamos pedir a Deus. Deus, me dá sabedoria. Eu não sei qual prova você tem enfrentado, fica de pé. Eu não sei qual ventania você tem sido exposto a ela. Pastor, se eu contasse, ia sair todo mundo chorando daqui. Mas não é esse o propósito, irmão. O propósito de Deus nessa noite é nos fortalecer, é nos orientar, é dizer: meu filho, eu quero derramar, minha filha, sabedoria sobre a sua vida hoje. O que você está enfrentando, se você for agir de acordo com o seu entendimento, se você for agir como você acha que deve ser, talvez você vai piorar as coisas. Você vai tornar as coisas mais difíceis. Deixa eu derramar sabedoria sobre a sua vida. Deixa eu derramar o entendimento sobre você. Que você passe e saia melhor, e saia mais forte, e saia aprovada de lá. Queridos, eu queria que a gente encerrasse esse culto fazendo uma oração, mas eu queria convidar todos os irmãos a se aproximarem mais aqui à frente. Eu queria que você saísse do seu lugar, para a gente terminar aqui no altar esse momento de oração, esse momento de culto. Nenhum lugar melhor como esse, para a gente dizer: Deus, me dá sabedoria, Deus. Ou então para a gente dizer: Deus, me dá fé. Deus, eu não quero ser essa onda, eu não quero ser essa pessoa que um dia está lá nas nuvens,
outro dia está lá no subsolo. Eu não quero ser essa pessoa que um dia está explodindo de fé e o outro dia está explodindo de reclamação e murmuração. Eu quero permanecer constante, eu quero permanecer seguro e firme nas promessas do Senhor. Você pode fechar os olhos nesse instante. E se a palavra de Deus garante, se a palavra de Deus nos dá esse respaldo, peça. Então peça ao Senhor, peça com fé, Ele vai te dar, Ele vai nos dar, Ele vai derramar sobre nós. Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós oramos agora. Aleluia, 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 aleluia. Deus, nós oramos, porque quem de nós aqui não passa por provas? Quem de nós aqui nesse momento talvez não esteja enfrentando uma grande, uma tenebrosa prova de fé? Meu Deus, o Senhor conhece, o Senhor sabe o que cada um está enfrentando, e a minha oração nesse momento, Deus, segundo a Tua palavra, é nos dar sabedoria, Senhor, nos dá sabedoria para lidar com essa causa, para saber como enfrentar essa luta, essa provação. Quantos são reprovados? Quantos não conseguem ser, ó Deus, bem-aventurados, porque são reprovados na prova, não conseguem avançar, ficam paralisados na vida com Deus, porque cada prova que vem é uma reprovação, nunca a pessoa passa, nunca a pessoa conquista. Deus, eu quero pedir que seja girada uma chave na nossa história. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor marque um tempo, Senhor, em que a sabedoria que o Senhor está derramando sobre nós hoje, ela venha ser o motivo de muitas vitórias, porque as provas não tem como a gente evitar passar, mas eu posso passar de uma maneira diferente, eu posso aproveitar aquele momento, eu posso ser beneficiado com aquele momento. Pai, tira a viseira dos nossos olhos. Senhor, tem pessoas aqui amarguradas com o Senhor, talvez dizendo: Deus, o Senhor não está me vendo, Deus, o Senhor isso, Deus, o Senhor aquilo. Talvez não estão enxergando o Senhor como o Senhor de fato é, um Deus doador, um Deus generoso, aleluia, um Deus que ouve as nossas orações, e que nos atende, que nos responde, aleluia, e que nos dá vitória, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos Te ver como de fato Tu és. Deus, concede-nos fé, Deus, concede-nos firmeza. Não queremos ser pessoas inconstantes, dá-nos firmeza na Tua presença, Deus. Deus, ajuda a gente na nossa pouca fé, faz a nossa fé crescer, faz a nossa fé crescer, Senhor. Ah, Deus, dia após dia, dia após dia, dia após dia, caminhando em fé, o meu justo viverá pela fé. Nós não vamos recuar, nós não vamos olhar atrás, mas vamos seguir rompendo, seguir vivendo a sabedoria, a vitória que ela vai trazer sobre nós. Derrama, 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 derrama nessa noite. Derrama, Deus, assim como o Senhor fez com Salomão. Dá sabedoria a nós, o Teu povo, Deus. Tu sabes, Senhor, sem essa sabedoria a gente não vai a canto nenhum, a gente não avança, a gente não cresce. Derrama sobre nós, Senhor. Deus, pedir para a gente não passar por provas, a gente não consegue não.
Mas me dá sabedoria quando ela vier. Dá meu irmão, dá minha irmã sabedoria. E a vitória, a promessa do Senhor. O Senhor dará a recompensa para quem for aprovado. Aleluia. Ei, meu irmão, tem coisa grande esperando você passar pela prova. Tem coisa grande esperando você ser aprovado. Deus está dizendo: olha, vem mais um pouquinho, porque eu tenho algo tremendo preparado para você. Quando você passar por essa prova, você não sabe, mas há uma recompensa te esperando. Então continua, persevera, caminha firme, porque o Senhor não falha no que Ele promete. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga: Jesus, muito obrigado, porque eu sairei daqui hoje, não como eu cheguei, mas eu sairei daqui hoje com a sabedoria, com mais sabedoria, com fé, com mais fé, com firmeza, com mais firmeza, para uma vida de vitória e vitória, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Aleluia. Deus abençoe sua vida. Dê um abraço no seu irmão. Amanhã Dorcas e sábado nosso aniversário. Não deixe de vir. Deus abençoe você. Uma noite de paz, uma noite abençoada na presença do Senhor. Seguro